Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Emmanuel comenta na lição 10 do livro Vinha de Luz, levantai os olhos. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago e a existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam nas esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, e que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar o raciocínio. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fiques tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito à direção dos céus. Bem, a passagem do Evangelho de João está falando de um momento em que a terra está pronta para ser ceifada. E Emmanuel começa a fazer uma comparação com aqueles que são dois dos grandes prazeres aqui da Terra e que estão ligadas justamente, para quem gosta do estudo dos campos de força, aos dois chakras, né? O chakra genésico e ao chakra que é o responsável pela digestão também. São os dois últimos chakras vindo de baixo para cima, na ordem que eu falei. Um está ligado ao estômago e o outro está ligado às emoções relativas ao sexo. Como são dois prazeres mais imediatos da matéria, falo, o mundo hoje está cheio de estudos de nutrição, de estudos de culinária, de gastronomia, combinando temperos para poder estar mexendo com as emoções do prazer da gula. E ao mesmo tempo parece que a cada momento se inova novas informações sobre o comportamento sexual do homem, buscando maneiras diferentes de sentir o prazer também do sexo. Ele vem falar para a gente, esses dois prazeres de maneira específica estão ligados ao corpo, à carne. E a gente tem que pensar que nós, nesse momento, nós somos carne, mas principalmente nós somos espírito. Daqui a pouco nós vamos largar essa carne e voltar para o plano espiritual. Quando chegar no plano espiritual, a gente vai ter uma surpresa. Primeiro, o espírito não precisa se alimentar como a gente, esse corpo aqui precisa. A alimentação do espírito é completamente diferente. Aliás, livros como Missionários da Luz, do André Luiz, né, traz essa informação de maneira maravilhosa. Mostra até pessoas se alimentando de cheiro, se alimentando de boa música, se alimentando de companhia, de boas amizades, enfim, mostrando que a alimentação da alma não se resume somente à alimentação, né, do corpo como a gente entende. E também mostrando que a energia utilizada no sexo, ele fala aqui na frente, ele fala assim, ó, ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, a gente precisa se alimentar. E também o sexo foi criado por Deus também. A gente até costuma brincar, né, que o prazer que tem durante o ato sexual, ele foi criado por Deus, porque se não fosse esse prazer, muita gente ia fugir da paternidade, da maternidade. Então, parece que a intenção é a coisa tão boa que a gente arrisca assim mesmo, e daqui a pouco a maternidade e a paternidade acabam fatalmente acontecendo, mesmo a gente tendo estudado os processos de anticoncepção que acontecem nos dias de hoje. Mas foi um atrativo para que pudesse ter a perpetuidade da espécie. Ele fala para a gente, ó, ninguém contesta o fundamento sagrado, mas não podemos ficar estacionados em uma e nem na outra, né? E quanto mais materialista é a pessoa, mais ele está preso principalmente a esses dois pontos, né? Fala, ó, há que se levantar os olhos e devassar zonas mais altas, compreender agora o prazer que existe
em você fazer sintonia com os mentores espirituais, não está devassando aí aos poucos, muito timidamente, como é que são as zonas aí do plano espiritual, como é que vai ser o nosso futuro, o que é que nos espera, onde tem zonas de sofrimento, para a gente poder estar ajudando aqueles nossos companheiros, para a gente não ficar tanto tempo estacionado por lá, é onde tem zonas dos realmente que são trabalhadores, qual o prazer, por exemplo, da gente ver um sorriso de alguém que estava sofrendo antes, da gente se entregar a esses trabalhos de assistência social que nos enche de, ao mesmo tempo que de alegria por estar fazendo a coisa certa, mas também de incômodo, porque a gente vê muito sofrimento, muita coisa para ser feita, e a gente chega à conclusão de que a gente ainda está iniciando ainda o trabalho, né, de compreensão do que seja realmente a tarefa ligada ao Evangelho. Então ele bota aqui, ó, laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. E é interessante que o prazer do aprendizado intelectual, ele é tão contagiante que a gente vê que essas principais mentes intelectuais, quando estão envolvidas na aula que estão dando, nos assuntos, eles acabam esquecendo até de se alimentar fisicamente mesmo. Aliás, quando para estudar principalmente o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes do Jesus, dependendo da interpretação que a gente dê, fica ali bem claro também que Jesus, com seu magnetismo, ele envolveu aquelas pessoas de uma maneira que eles nem quiseram na hora se alimentar, né, dessa maneira. Então o que acontece? Então ele bota: verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Todos nós passamos por essas etapas. Todos nós vamos ter esse momento de despertar. E é muito interessante quando a gente ouve Leon Denis, no livro No Invisível, ele falar para a gente assim: olha, a gente pode estudar mediunidade durante 40, 50 anos, mas se a gente não modificar os nossos pensamentos e nossos sentimentos, a gente vai ficar o tempo todo na periferia dos fenômenos mediúnicos e não vai dar ainda a gente a oportunidade de estar sintonizando com esses espíritos que experimentam a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, que é a alegria dessa troca de energia com todos aqueles que pensam igual a gente, com todos aqueles que também, né, estão envolvidos num trabalho em sintonia com o Pai para todo o universo. Como dizia Paulo de Tarso, né, eu e o Pai já somos um só. Já não consigo me sentir mais a minha individualidade. Estou sintonizado totalmente com o Pai. E esse prazer é simplesmente maravilhoso. O momento que a gente experimenta, os poucos momentos, é verdade, eu falo aqui no meu caso particular, eles demonstram que é um prazer muito superior ao prazer de comer uma coisa muito gostosa ou o prazer realmente do ato sexual, muito acima disso. E esses dois prazeres que Emmanuel começa falando, inclusive eles criam para a gente, dependendo se você utilizar da maneira equivocada, eles criam cárceres sem grades. São muitos espíritos que ficam viciados no prazer da gula ou viciados no prazer do sexo e que depois que saem do corpo não conseguem alçar voos mais altos porque estão presos a esses fenômenos e ainda buscando, de alguma maneira, aqueles encarnados que lhe deem, de alguma maneira, acesso a ter esses prazeres. Porque pode acreditar, isso acontece. A gente aqui encarnado, dependendo de como a gente condiciona a nossa vida, a gente pode chegar a esse ponto, sim, de permitir com que esses amigos, aí, esses espíritos, eles tenham acesso a um pouco desse prazer também. Então ele termina aqui para a gente fazendo uma exortação, né? Irmão muito amado, olha só, irmão muito amado, nós também te amamos, irmão, que te conservas sobre a divina árvore da vida, não te fixe somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer. Não vamos ficar o tempo todo lamentando o leite que já derramou, né? Como se fala no jargão popular, né? Ele fala: não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balançando ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Ou seja, a gente vai começar a entender por que tem pessoas que, quando sentem o prazer real da vida, dedicam sua vida inteira a obras sociais, a atendimentos à coletividade e a trabalhos que são como gotas de água no oceano, mas fazem
a diferença para aqueles que estão ao nosso alcance. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.